Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo. Vamos dar início ao segundo módulo, ou desculpa, a segunda aula da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica aplicada à Educação Física. Tudo bem? Tendo passado pelos conceitos, pela introdução da cinesiologia, introdução da biomecânica, introdução da disciplina e os conceitos de osteocinemática, artrocinemática, planos e eixos e movimentos permitidos desses respectivos planos e eixos, vamos dar início agora à aula 2. Bom, aula 2 nós vamos começar com a introdução à biomecânica agora. Primeira coisa, quais são alguns problemas que são investigados pela disciplina ou pela grande área da biomecânica? Bom, vamos lá. A disciplina ou a biomecânica, o objetivo dela ou alguns problemas são, por exemplo, como objetivo de desenvolver equipamentos para treinamento de força. Aquela dinâmica de, por exemplo, se você pega uma polia dessa daqui, esse tipo de polia de resistência variável aqui, um dos objetivos dela, por exemplo, é garantir com que o braço de resistência permaneça do mesmo tamanho durante toda a amplitude de movimento. Ou seja, se você comparar um pack deck na máquina, que tem polia dessa daqui, só que ela fica acima da sua cabeça duas, com o crucifixo livre, à medida que você vai fechando o crucifixo, você vai diminuindo o braço de resistência, reduzindo o torque necessário pelo peitoral para poder vencer a resistência. Em contrapartida, com equipamento com esse tipo de polia aqui, ou esse tipo de roldana, durante toda a fase do movimento, o braço de resistência permanece o mesmo. Porque independente de qual momento se encontra o seu braço, o cabo de aço está sempre fazendo um movimento oposto, na integralidade, ou totalmente oposto àquela força que você está fazendo. Então isso é de grande importância. Se você pega, por exemplo, uma mesa flexora, desculpem, ela não é reta, ela é ligeiramente inclinada. Por quê? Ela sendo ligeiramente inclinada, ela aumenta o pré-estiramento e aumenta a atividade neuromuscular, por exemplo, da cabeça longa do bíceps femoral, favorecendo que o exercício seja realizado de forma mais, como é que eu digo? Favorecendo que o exercício seja mais impactante, ou seja mais consiga promover um grau de esforço maior, por assim dizer. Tá, estudar estratégias para combater a fragilidade em idosos, porque quando você avalia a dinâmica de carga interna, ou de sobrecarga, ou integridade dos corpos, o osso é um corpo. Tá? Desenvolver equipamentos que melhoram o desempenho. Quando você pega, por exemplo, a física moderna e vai avaliar a dinâmica de atrito, por exemplo, o desenvolvimento de equipamentos que reduzem o atrito do atleta contra o ar, por exemplo, pode favorecer o deslocamento horizontal do atleta. Estudar estratégias de reabilitação, tá? Desenvolver próteses para a vida diária ou para a melhora do desempenho. Se você pega, por exemplo, esse atleta do 100, 200 metros, por exemplo, ou atletas que fazem salto em distância, que usam as próteses, se você for avaliar, por exemplo, a prótese ela é bem diferente da prótese da vida diária. Essa prótese ela tem um formato similar a esse aqui, que quando o atleta pisa no chão para poder fazer o seu respectivo esforço, ela se deforma, o grau de deformação dela, ela armazena mais energia elástica e devolve aquilo para o atleta como forma de impulso. E a capacidade de deformação e de armazenamento de energia elástica promovido por essas próteses é muito superior ao do seu músculo e tendão. Então fica injusta a competição de um indivíduo que tem as duas pernas saudáveis com um atleta desse que tem duas próteses dessa. Ele leva vantagem nessa dinâmica, tudo bem? Aí vem, desculpem, o que seria a biomecânica? Ela é uma ciência que ela descreve, analisa o movimento, tá? Tanto de humanos quanto de animais, se utilizando de aplicações mecânicas, tá? E ela considera propriedades do sistema biológico, ela estuda força interna, por exemplo. Essa força interna, o que eu digo aqui, é o torque interno, a força muscular, é a força que o músculo gera no tendão e o tendão no seu osso, para poder gerar um movimento. Carga externa é a resistência externa. A resistência pode ser
um peso, pode ser um objeto, pode ser a própria gravidade, e os efeitos na estrutura biológica, tá? Os efeitos dela na estrutura biológica. E o objetivo da biomecânica seria o quê? Analisar a análise física do movimento dos sistemas biológicos, devendo-se sempre levar em consideração as particularidades fisiológicas e anatômicas. Porque quando você fala de particularidade anatômica, se você pega, por exemplo, um indivíduo que tem um antebraço maior ou um antebraço menor, para ele fazer uma rosca direta, por exemplo, se você for levar em consideração tamanho ou a distância entre a distância entre a inserção do bíceps braquial para a resistência, que é onde o halter está na mão dele, quanto maior for o braço, o antebraço do indivíduo, maior é o braço de resistência. Quanto maior for o braço de resistência, maior vai ter que ser o torque interno muscular ou torque muscular para vencer a mesma resistência. Tá? Se você tem dois indivíduos, um com 30 centímetros de antebraço, outro com 35 centímetros, levantando o mesmo peso a 50 newtons, um indivíduo que tem um antebraço maior vai precisar fazer um torque maior na musculatura flexora de cotovelo para vencer a mesma resistência. Tudo bem? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. E a importância da biomecânica, qual seria? Bom, a compreensão básica dos princípios da mecânica e suas aplicações na análise do movimento, ela é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficientes, isso é extremamente importante, para a resolução de problemas no cenário da atividade. Bom, por que eu não falei exercício? Porque se eu estiver falando de um indivíduo que está recebendo uma prótese para o dia a dia, é atividade física. Se eu estou falando de um indivíduo que vai receber uma prótese para uma competição, é exercício físico. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Tudo bem? E de forma, olha lá, mais uma vez, cadê? Estratégias eficientes. Tá? Bom, o que nós temos hoje, infelizmente, quando nós avaliamos alguns exercícios, algumas particularidades, o que nós vemos nas academias? Lamentavelmente, nós acabamos vendo esse tipo de coisa. Tá? E isso aqui, pessoal, ela foge da dinâmica de biomecânica. Tá? Ela foge. Isso aqui parece um agachamento do sub-zero. Tá? Isso aqui vai saber o que parece. Com relação ainda, quais são os objetivos da área? Otimizar o rendimento e reduzir a sobrecarga. Bom, quando eu falo de otimizar o rendimento e reduzir a sobrecarga, é basicamente te dar vantagem mecânica. Tá? É proporcionar que você consiga extrair o melhor resultado do seu movimento com a menor sobrecarga imposta ao corpo. Isso favorece o rendimento e performance. Algumas áreas de aplicação: biomecânica do esporte, análise técnica do movimento, tá? Construção de equipamentos esportivos. Há um exemplo: se você pegar aquela vara de salto com vara, por exemplo, salto em altura, salto com vara, perdão, a depender do peso do atleta, a velocidade de deslocamento horizontal do atleta, a vara ela deve sofrer uma determinada deformação. E aquela deformação ela vai jogar um atleta mais alto ou mais para frente de acordo com o material, a velocidade de deslocamento e a massa do seu respectivo utilizador. Tá? Então isso aqui tem que ser levado em consideração. Se você pega o atleta A e coloca ele para poder saltar com a vara do atleta B, você fatalmente vai tirar daquele atleta diversas possibilidades de ser campeão. A parte clínica e de reabilitação, tá? Movimentos laborais do dia a dia. Se você pega, por exemplo, a postura de sentar na cadeira, se você já deve ter visto na televisão, na internet, aqueles indivíduos que pegam o celular, por exemplo, e olham o celular assim, ou olham o celular para baixo, o peso da cabeça de acordo com o deslocamento. Tá? Então isso é a parte de movimento laboral, movimentos cotidianos, levantar e sentar, agachar para poder pegar, por exemplo, um saco de arroz no chão, é uma área de aplicação, instrumentação, tá? E biomateriais. Então tudo isso aqui são áreas inerentes à biomecânica. Tá? E tem um ponto que, em função das particularidades da biomecânica, diversas expressões do movimento exigem a aplicação de procedimentos e técnicas de medida.
Bom, agora nós vamos chegar no que seriam essas técnicas de medida e quais seriam os procedimentos. Porque o procedimento, a técnica de medida, ela vai depender do que você quer avaliar. O que você quer avaliar? A força que o indivíduo pousa sobre o solo é um determinado equipamento. A força que o indivíduo faz com relação à aceleração é outro equipamento. Você quer avaliar a potência de um indivíduo? É outro equipamento. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Então, conceitos básicos em biomecânica. Com relação à parte mecânica, existe a parte estática, estático, parado, e dinâmico. A avaliação do movimento dinâmico. Tá? Temos também a dinâmica cinemática e cinética. Cinemática, ela não se preocupa com as forças que atuam no movimento. E a cinética, ela se preocupa com as forças atuantes no movimento. Agora nós vamos clarear isso um pouco mais, tudo bem? Então, dentro dessa ideia, nós vamos ter aquela visão de análise quantitativa e análise qualitativa. Quando eu falo de quantidade, eu pergunto, por exemplo, quanto você tirou em uma prova? Quanto você tirou na sua prova? Você vai dizer o quê? Tirei 2, tirei 5, tirei 7. Você vai me dar um número. Agora, se eu perguntar, como é que foi o seu desempenho? Você vai falar, o desempenho foi bom, o desempenho foi ruim. Mas você concorda comigo que bom ou ruim, ela depende do ponto de vista? Bom, ruim, péssimo, ótimo, ele é algo que se refere à dinâmica subjetiva. Então a parte quantitativa, ela é objetiva, tá? Ela é direta, ela é objetiva. E a parte qualitativa, ela se refere a algo subjetivo, objetivo. Não entendeu? Vamos passar um pouquinho mais. Eu pego esses indivíduos aqui, tá? Durante uma corrida. Se você pega aqui, por exemplo, caneta, aqui nós temos o indivíduo 1, o indivíduo 2, 3, por exemplo. Aí eu venho e falo assim, o indivíduo 1 corre mais rápido do que o 3. Então, mais rápido quanto? Você não vai saber, eu só disse que corre mais rápido. Aí eu venho, o indivíduo 1 corre a 10 km por hora. Bom, se eu falo que o indivíduo 1 corre a 10 km por hora e eu disse que o 3 é mais lento, qualquer coisa menor do que 10 pode ser o indivíduo 3. 9.9, 9.8, 9.7, 9, 3, 2, 1. Então isso aqui, falar mais rápido, maior, mais forte, mais potente, mais veloz, é qualitativo. 10 km, 11 km, 20 newtons, 30 newtons, 20 metros por segundo ao quadrado, quantitativo. Foi mais objetivo, tá? Aqui, com relação à análise qualitativa do movimento. A análise qualitativa, ela, como eu disse anteriormente, ela é subjetiva, tá? Ela é subjetiva. Ela precisa que haja uma avaliação, uma observação sistemática, tá? Essa dinâmica, por exemplo, de falar se o movimento ele é bom, se o movimento ele é ruim, se o movimento é regular, ele tem o propósito de fornecer o quê? Intervenções mais apropriadas para a melhora de performance. E um ponto que deve ser levado em consideração é que para poder fazer uma avaliação qualitativa, você tem que ter experiência prévia daquilo que você está avaliando. Ah, como? Se eu, por exemplo, olha aqui, se eu, por exemplo, pego essa moça fazendo um movimento do balé, por exemplo, avaliando apenas a imagem, eu particularmente não consigo descrever se ela está fazendo um movimento do balé ou um movimento de patinação artística. Beleza. Se eu estivesse avaliando dela a aterrissagem dela, quanto de potência ela aterrissa, seria a parte quantitativa. Olha, a aterrissagem dela foi com 200 newtons. Se ela colocasse a ponta do patins antes do meio do patins, ela conseguiria reduzir de 300 para 220 newtons. Eu estou dando a parte quantitativa. Eu não preciso ser um exímio patinador para poder fazer a avaliação quantitativa. Eu preciso ter os equipamentos e saber avaliá-los. 200, 300, 500 newtons. Agora, se eu avalio a parte estética do movimento, aqueles juízes que fazem atribuição de nota, por exemplo, eles fazem avaliação qualitativa. Se você pega mais um aspecto, a dinâmica de
Uma competição de fisiculturismo. Se você avalia o fisiculturismo em cima do palco, a avaliação ela é subjetiva. A avaliação ela é subjetiva. São humanos avaliando o quê? Qualidade. Olha, a postura está melhor. Mas melhor, o que seria melhor? O braço mais flexionado? Ah, tem mais volume? Mais volume quanto? Então é subjetivo. Se o indivíduo sobe no palco agora e passa uma fita métrica em todos os atletas, aí ele vai ter braço de 47 centímetros, o outro braço de 46 centímetros, percentual de gordura de 7, percentual de gordura de 5. Isso é quantitativo. Números. Qualitativo, subjetivo. Tá? E a parte de análise qualitativa, ela depende da habilidade do observador. Porque o observador ele precisa diagnosticar as causas do problema e isso é restrito apenas a certas variáveis. Por exemplo, força de ativação muscular, coordenação, a parte de coordenação motora. Então tudo isso ela é subjetivo. A parte qualitativa ela é subjetiva e ela depende da habilidade do observador. Se ela depende da habilidade do observador, você só adquire habilidade ao fazer. Você precisa ter a parte prática daquilo antes de fazer uma avaliação dita qualitativa. Tudo bem? Então, como eu disse anteriormente, ela requer o conhecimento tanto do observador quanto conhecer as características desejadas. Eu preciso saber qual é o movimento ideal para que eu possa dizer o quê? Olha, o movimento não está bom. Para eu dizer se o movimento está bom ou está ruim, eu preciso conhecer o padrão correto. Então, se eu pego, por exemplo, só um momentinho. Se eu pego, por exemplo, o indivíduo vai fazer um supino. O indivíduo desce o supino e sobe o supino. Eu fico olhando e falo, olha, tá tendo desequilíbrio, a coordenação não tá boa, a amplitude de movimento não tá o ideal. Tudo isso é subjetivo. Agora, se eu pegasse, por exemplo, e fosse avaliar com marcadores, tá? Colocasse marcadores, colocasse dentro de um laboratório, fizesse avaliação por filmagem, falou, olha, durante esse movimento aqui, enquanto o seu cotovelo direito estava com 45 graus de flexão, o cotovelo esquerdo estava com 48. Então significa que um braço flexionou mais do que o outro. Quantitativo, eu dei número. Beleza? Olha lá, como eu disse anteriormente, o conhecimento prévio é necessário para que haja isso. Tá? Existem duas formas principais. A cinemática, que é a técnica que o indivíduo exibe, ou o resultado do desempenho. O que seria o resultado do desempenho? Bom, se você pega um indivíduo que faz salto em distância, e ele vai lá e salta em distância e salta 3 metros. Vamos jogar. Ele salta 4 metros. Bom, se você sabe a distância que os indivíduos saltam durante uma competição oficial, baseado no resultado de 4 metros, eu não preciso nem dizer que o resultado dele foi péssimo. O resultado do desempenho foi horrível. Aí o que eu vou avaliar? A técnica de corrida. Ele correu, ele não atacou com o braço, a corrida dele, o deslocamento de joelho estava muito na diagonal para cima, ao invés dele fazer o ataque frontal de joelho, visto que o deslocamento, a velocidade de deslocamento, ela tem que ser horizontal. Aí baseado nisso, eu vou lá e falo assim, olha, como ele estava com dificuldade de deslocamento horizontal, eu vou fazer trabalho muscular para desenvolver a potência. Diferente do que é comumente visto, que é indivíduos correndo com peso. Gente, correr com peso visando deslocamento horizontal, isso é literalmente um indício claro de falta de oxigênio no parto. Não tem o mínimo sentido. Se você coloca peso para correr, a sobrecarga está vertical. Só que você precisa melhorar a sua potência de deslocamento horizontal. Como é que um vai ajudar no outro? Não tem sentido isso, tá? Com relação a métodos de medição ou medidas quantitativas do movimento, nós temos, por exemplo, para resolver alguns problemas quantitativos, só um momento, nós devemos levar em consideração o que eu estou medindo. Como assim? O que eu estou medindo? Bom, se eu perguntar qual a distância você pulou, você vai me dizer, eu pulei 3 metros ou eu pulei 3 quilos? Tá?
Então, para cada grandeza física existe uma unidade de medida. Se eu quero saber, por exemplo, qual a sua massa corporal, massa, você não pergunta o peso de um indivíduo. Peso é massa vezes aceleração. Tá? Ou massa vezes a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então, se perguntar qual é a minha massa, 88 quilos. Qual o meu peso? 88 vezes 9,81. Massa. Tá? Qual o seu comprimento? 1,66 metros. Ou qual é o comprimento dessa pista? Qual é o comprimento dessa faixa? Tempo. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E um outro ponto que é de suma importância é essa segunda tabela aqui, ó, com relação a grandezas. Se você pega, por exemplo, a superfície, metro quadrado, veja bem, aí eu quero saber qual é a superfície ou quantos metros quadrados tem essa piscina. O que eu vou levar em consideração? O comprimento da piscina e a largura dela. Metros quadrados, comprimento e largura. Bom, e volume, ele tem que levar em consideração mais uma coisa, a profundidade da piscina, para saber o volume de água que tem lá dentro. E volume é cúbico. Por quê? Eu vou pegar o comprimento da piscina, multiplicar pela largura da piscina e multiplicar pela profundidade da piscina, por exemplo. Aí tem gente que deve estar se perguntando, mas eu não entendo a diferença entre quadrado e cúbico, para que eu tenho que saber disso? Bom, vamos lá. Se eu pergunto qual músculo é maior em superfície, qual músculo tem a maior superfície em centímetros quadrados? O grande dorsal ou o deltoide? Bom, é nítido, basta você pegar o bonequinho de anatomia e olhar. O grande dorsal ele ocupa uma área maior. O comprimento e a largura do grande dorsal é maior do que o do deltoide. Mas se eu perguntar agora qual o volume muscular, o deltoide, ao avaliar comprimento, largura e profundidade, o deltoide tem maior volume em centímetros cúbicos do que o grande dorsal. Esse é o motivo de você ter que saber a diferença entre superfície e volume. Velocidade, metros por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Mas qual a importância de saber a aceleração? Bom, se você pega aqui, por exemplo, potência. Potência é igual a força vezes velocidade. Força é igual a massa vezes aceleração. Se você tem dois indivíduos, um pesa 90 quilos e o outro pesa 80, os dois chegaram, eles levaram 30 segundos para poder atravessar um campo de futebol. Aí eu te pergunto, qual deles é mais forte? É fácil. Massa vezes aceleração. Se eles cumpriram aquela tarefa no mesmo tempo, por exemplo, basta você avaliar o quê, por exemplo? Quem deles deslocou a maior massa? Quem deslocou a maior massa e conseguiu manter a mesma velocidade é um indivíduo mais forte. E quem for mais forte, baseado na força ou na fórmula da potência, é mais potente. Potência igual a força vezes velocidade. Então, algumas grandezas têm que ser levadas em consideração. Tá? Na hora que eu chegar, por exemplo, poder falar da importância relacionada a teste de força, vocês vão entender o porquê que é importante ter a cadência. Tá? Por que é importante ter cadência? Tá? Por exemplo, aqui, força é dada em newtons, tá? Pressão, pascal, energia, volume específico, metro cúbico por quilograma. Tá? Então, o que é importante saber aqui? Daqui a pouco nós vamos discutir mais isso, tá? No decorrer da aula, nós vamos debater um pouco mais essa dinâmica, tudo bem? Agora aqui, cinemático e cinético. Tá? Cinemático, eu quero saber quanto tempo eu levo para deslocar do A ao B. Isso aqui é uma grandeza cinemática, quantitativa ainda. Tá? Quanto tempo? 30 segundos. Pega o exemplo que eu dei no passado. Qual a distância? 60 ou 160 metros. Número. Tá? Posição, velocidade. O indivíduo, para poder percorrer essa distância nesse tempo, você vai pegar aqui velocidade, aí você vem
Lembra da física da escola? Olha lá, ΔT. Se eu pego a distância e divido pelo tempo, por exemplo, eu tenho a velocidade média do indivíduo. Aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Ângulo, olha, quando o indivíduo vai correr, qual é o ângulo de inclinação de tronco dele, por exemplo? Ou qual a inclinação ou qual a angulação, perdão, na hora que o indivíduo faz um determinado movimento? Qual a angulação de cotovelo? Na hora que o indivíduo faz um agachamento. Se eu olho o agachamento do indivíduo e falo, ó, o agachamento tá bom, não, o tronco não foi para frente, não foi para trás, ele não desequilibrou, qualitativo. Mas na hora que eu olho e falo assim, olha, o indivíduo fez 65 ou fez 95 graus de flexão de joelho, 85 graus de flexão de quadril, tá? Então eu estou te dando a parte quantitativa em relação a ângulo. Força, tá? Quanto de força eu precisei fazer para poder deslocar determinada massa, tá? Quanto de força eu fiz para poder deslocar X newtons, ou a quilagem que eu preciso. Relacionado a trabalho, tá? Potência, força vezes velocidade. Pressão, tá? A fórmula da pressão é a massa, ou a força no caso, perdão, é a força dividido pela área, tá? Isso é importante saber. Isso é importante saber. Depois nós vamos falar o porquê. Tudo bem? Então vem, para poder ter algumas medidas ou alguns métodos de medida, um deles que eu tenho é a cinemetria. Tá? O que a cinemetria faz? Ela determina como o movimento foi realizado. Pá, mas como que me dá isso? Através do deslocamento, da velocidade e da aceleração. Como é que eu sei a velocidade? Bom, eu avalio quanto de deslocamento o indivíduo teve por unidade de tempo. Se eu coloquei um tapete de 50 metros para o avaliado e ele se deslocou em um determinado tempo X, o deslocamento eu vejo e a velocidade baseada no deslocamento pelo tempo. Bom, a aceleração também é possível ver. Por exemplo, o indivíduo pisou aqui, depois ele pisou aqui, depois a distância entre as passadas dele foi aumentando. Quando a distância entre os passos do indivíduo vai aumentando, é um indício de que ele estava caminhando lento, de repente ele precisou aumentar o tamanho do passo para poder aumentar a velocidade de deslocamento. Basta você avaliar isso quando você está andando na esteira. A velocidade está na 3.0, você está dando passos pequenos. À medida que você vai aumentando a velocidade, o tamanho do seu passo aumenta. Tá? Porque você foi acelerando. Com relação à dinamometria, tá? É outra forma de medida. A dinamometria, por exemplo, eu tenho a força de reação com o solo. Tá? O que seria a força de reação com o solo? Um indivíduo ele saltou e caiu no chão. Ele pulou e bateu no chão. Uma plataforma de força me dá isso. Porque toda ação tem uma reação de mesma magnitude, na mesma direção, em sentidos opostos. É a força de reação. Então, quando o indivíduo salta e pousa sobre o solo, tá? Já viram aqueles indivíduos que falam assim, olha, quando o atleta de quando o atleta de ginástica olímpica termina um duplo twist, um triplo mortal e cai na plataforma, ele exerce uma força X nos seus joelhos. Essa força X que o pessoal encontra para poder te dar durante as apresentações, por exemplo, a plataforma de força. Coloca uma plataforma de força e o indivíduo vai lá e bate no chão. A hora que ele aterrissa, ele bate, ele cai em cima dessa plataforma. A hora que ele cai nessa plataforma, o solo, a plataforma está no solo, então o solo reage. Então a força de reação do solo. Tá? Pressão, olha aqui. Eu avalio a pressão que o indivíduo faz. E forças internas. Mas o que tem a ver força interna? Se eu, por exemplo, gero uma força muscular, aqui, por exemplo, eu tenho essa resistência, ou então tem essa resistência aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, o indivíduo ele puxa a corrente gera uma força aqui, e baseado, vamos supor, o indivíduo sobe aqui nessa balança. Ele sobe na balança com 90 quilos. E a hora que ele faz força, a balança vai lá e detecta 390 quilos. Se ele
Se o indivíduo tem uma massa de 90 quilos ou 900 newtons e fez uma força de 3.900 newtons, ou quando ele faz força tem 3.900 newtons, o que me indica? Que ele fez 3.000 newtons de força. Tá? Que força? O músculo. Se for o músculo que fez, é uma força interna. Tá? Temos também a antropometria. A antropometria, pessoal, por exemplo, você avalia peso do indivíduo, massa corporal do mesmo, o centro de massa dele, tá? Que seria, por exemplo, o centro de gravidade, centro de volume e propriedades inerciais. Quando você tem noção do tamanho, por exemplo, de segmentos corporais do indivíduo, é possível dizer, por exemplo, olha, eu tenho um indivíduo fazendo elevação lateral. Tá? Vamos jogar dois indivíduos, elevação frontal no caso aqui, ó. O indivíduo está fazendo a flexão de ombro, que na musculação é elevação frontal. O indivíduo A tem 70 centímetros de braço. O indivíduo B tem 75. Se o indivíduo B tem 75, ele tem 5 centímetros a mais de comprimento. Tá? O corpo, que corpo? O braço. Quanto maior o comprimento do segmento, maior é o braço de resistência. Quando se trata de levantamento de peso. Tudo bem? Então isso vai gerar diferença. Tá? Isso vai gerar diferença. Tranquilos? Simples? Então, e temos também a dinâmica de eletromiografia, tá? A eletromiografia, pessoal, ela avalia o quê? Os músculos ativos. Ela avalia a despolarização da placa motora terminal. Existe a eletromiografia de superfície, que são esses adesivos, formato adesivo. A eletromiografia de profundidade, onde o indivíduo insere uma agulha no músculo. E a eletromiografia de alta densidade. Essa eletromiografia aqui, por exemplo, existe estudo, pessoal, que o indivíduo conseguiu fazer detecção e rastreamento de unidade motora utilizando desse tipo de eletrodo. Tá? Então aqui você ainda consegue fazer o estudo e ainda avaliar entre teste e reteste se a unidade motora que você está rastreando, que você está avaliando, é a mesma que avaliou anteriormente. Então nós temos isso. Mas tem um ponto que é de suma importância. Vocês não podem afirmar que uma maior atividade eletromiográfica implica em maiores resultados hipertróficos. Primeiro ponto, a eletromiografia é uma avaliação aguda, e resultados agudos nem sempre se traduzem em respostas crônicas. Nem sempre se traduzem em respostas crônicas. E um outro ponto, se você for avaliar a dinâmica do sarcômero, pessoal, quando você tem a banda Z mais próxima, você tem uma quantidade maior de sítios ativos de actina e miosina ligados. E essa quantidade maior de sítios ativos ligados implica em maior atividade eletromiográfica. E o que não significa que o músculo está sendo mais trabalhado. Não significa isso. Bom, eu posso falar que o exercício A ativa, entre aspas, ou trabalha o músculo do ponto de vista eletromiográfico mais do que o outro? Posso. Eu posso afirmar que em detrimento desse trabalho ou dessa atividade maior, dessa despolarização ou dessa amplitude de sinal eletromiográfico maior, eu posso afirmar que o exercício A é melhor do que o B? Bom, se for em relação à hipertrofia, não pode. É algo muito precoce, tá? Fica sendo muito precoce essa conclusão. Tudo bem? Então, aqui é apenas o esboço de como é que é feita a leitura com base nesse eletrodo de alta densidade. E eu aguardo os senhores para a próxima aula.